Olá, queridos amigos e amigas que estão sempre conosco pelo programa Sementes de Esperança. Como a gente sempre tem comentado que com a graça de Deus assunto nunca nos faltam, e hoje exatamente nós estamos aqui também em busca de algo do momento, uma vez que a Igreja Católica está vivendo um capítulo diferenciado da sua história. Nós sabemos que aí no finalzinho de fevereiro, especificamente no dia 27, o nosso querido Papa Bento XVI, numa multidão lá na Praça de São Pedro, aproximadamente 200 mil pessoas, e ele se despedindo do seu pontificado. Não é a única vez que um Papa na Igreja pede a sua renúncia ou por motivos de necessidade é obrigado a fazê-la. Mas há praticamente 600 anos não acontece fato semelhante. Então é claro que isso causou uma especulação muito grande na mídia, muitas notícias, muitas matérias em todos os canais, porque passe o tempo que passar, a figura do Papa ainda é uma figura carismática que chama muito a atenção e tudo que o envolve desperta, assim, interesse do mundo. Então é sobre isso que a gente quer falar hoje. Nós estamos vivendo um período onde os cardeais agora irão se reunir para fazer o conclave para a escolha do sucessor de Bento XVI. Lembrando mais uma vez, conclave, que significa com chave, ou seja, os cardeais ficam trancados, isolados da comunicação com as outras pessoas no período em que eles têm essa missão tão delicada e ao mesmo tempo tão difícil de escolher aquele que vai suceder a Pedro, o primeiro Papa da nossa Igreja ao longo da nossa história. O Sementes de Esperança teve dois grandes privilégios de registrar alguma coisa com o Papa Bento XVI. A primeira foi em 2007, quando eu estive em Roma para um congresso internacional da AIC, e na ocasião até pude estar assim bem próximo do Papa Bento XVI, e agora já algumas dessas imagens que a gente chama, porque no fundo, já estamos sentindo saudades. E depois, então, de revermos essas imagens, eu hoje estou aqui na Paróquia Santíssima Trindade, onde está acontecendo a reunião do clero, e a gente vai depois, ao finalizar a reunião com os padres, ver se alguns deles nos deixam aí também os seus sentimentos, as suas opiniões sobre essa fase da nossa igreja. Até porque o dia em que estamos gravando, que é o dia que acontece a reunião do clero, que é toda quarta-feira, então é exatamente no dia 27 de fevereiro, e olha, minutos depois de eu estar assistindo aí na televisão sobre esse momento histórico da despedida do Papa Bento XVI. Então vamos agora ver o que mais que o nosso programa consegue nos trazer para hoje.
Bom, Padre Luciano, primeira vez que participa do programa Sementes de Esperança, já chegou aqui em Arapongas o ano passado, não deu tempo ainda da gente gravar um programa, mas em primeiro lugar, então, dizer que seja bem-vindo a esse programa, que com a graça de Deus já estamos aí há quase 8 anos no ar. Obrigado, Cidinha, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Já fiz pastoral aqui, você se recorda bem, né? No Corina Pugliese, na época nós nos conhecemos, fiz pastoral com o Padre Celhão, né? Foi uma alegria muito grande trabalhar aqui na Santíssima Trindade com vocês. E agora a alegria de estar aqui de novo, agora na paróquia Santo Antônio. Então, é uma alegria grande, obrigado, agradeço aí a acolhida de vocês, né? E vamos trabalhar. Bom, Padre Luciano, a Igreja está vivendo um momento histórico com a renúncia do Papa Bento XVI. Dizem que já aconteceu em outras épocas, mas agora sim uma grande novidade, especialmente com toda essa especulação da imprensa. Como você, um jovem sacerdote, vê essa situação que a gente vive hoje? Eu tenho acompanhado pela imprensa, né? E acredito o seguinte: o Papa Bento XVI é um homem muito inteligente, né? Um homem muito capaz, um grande trabalhador da igreja, né? Um homem que com o Papa João Paulo II trabalhava na Cúria Romana, depois como Papa fez um trabalho belíssimo. O que nós temos é agradecer o trabalho dele e também a decisão dele. É uma decisão livre, o Código de Direito Canônico permite, e eu acredito que ele faz isso com bastante maturidade. Eu vi hoje de manhã, né, às 6h30, vi o que aconteceu, ele muito sereno, muito tranquilo, quer dizer, uma atitude muito madura de um homem que sabe que a igreja, ela caminha, e ele sabe que ela caminha com segurança, sob a luz do Espírito Santo. Com certeza é uma decisão que ele tomou, rezada, pensada. Então, se ele tomou essa atitude, nós como igreja acompanhamos, agradecemos o trabalho dele, né? Tudo aquilo que ele fez, e já vamos pedindo para que o Espírito Santo conduza, né? E vai conduzir, né? O Espírito Santo escolha, nos dê um homem de Deus, né? Um homem do Espírito Santo. Amém, que assim o seja. Bom, Padre Luciano, e aí a gente sabe a grande especulação até das pessoas, que tem alguns cardeais brasileiros lá, que todos eles são votáveis. Então, para as pessoas entenderem assim que o Papa, ele é universal, ele não é de um outro país, como as pessoas ficam fazendo essa torcida, né? Mas você acha que mudaria alguma coisa, diríamos assim, se pela primeira vez fosse eleito um brasileiro? Olha, eu estou até torcendo, né? Nós temos aqui da nossa região o Dom João, né? O cardeal João Braz de Avis, né? Foi nosso professor, diretor espiritual, é uma pessoa que a gente gosta bastante, né? Mas se o Espírito Santo escolher ele, será um grande homem para a igreja, né? Um homem que acompanhou Dom Romeu, né? Um homem que soube e ajudou a igreja particular de Apucarana a crescer, né? Um homem inteligentíssimo, né? Um focolarino. Então, eu acredito que tem grandes possibilidades aí, né? Os nossos cardeais, né? Tem também Cláudio Umes, né? Que eu vi que está um homem cotadíssimo, que está também o cardeal Scherer, né? De São Paulo, todos homens muito inteligentes, capazes, né? Quem sabe? O Espírito Santo já sabe, né? Tá ótimo, Padre Luciano. Então, obrigada pela entrevista. A gente vai ver se consegue mais algum padre para partilhar com a gente esse momento tão especial que a Igreja Católica vive. Bom, Padre João, estamos aí vivendo esse momento da nossa igreja, inclusive hoje de manhã, acho que todos os padres, antes de virem para a reunião, acompanharam um pouquinho também da despedida do Papa Bento XVI, e queria saber do senhor, assim, desde o momento em que essa renúncia foi anunciada, até isso que nós estamos vivendo hoje, de que maneira um sacerdote vê com admiração, esse carinho do Papa Bento XVI, mas principalmente essa atitude dele ao pedir a renúncia. Bom, apesar de deveria ser uma normalidade na vida da igreja, porque isso é previsto canonicamente nas leis da igreja, a renúncia de um Papa, a gente não pode dizer que é uma coisa normal, porque a última vez foi há 600 anos. Então isso trouxe, a grande surpresa foi essa.
Agora, o Papa Bento XVI, ele vem surpreendendo desde quando ele chegou ao pontificado. Primeiro porque ele chegou com aquela fama de conservador, que ia congelar a igreja. E, no entanto, ele surpreendeu, né? Ele surpreendeu o mundo com as suas reflexões, com a sua catequese, com a aproximação da igreja com o pastor, aquele homem intelectual de gabinete das burocracias de Roma, de repente tornou-se um pastor próximo e querido e amado, né? Ele conseguiu reunir nas quartas-feiras, nas audiências, uma multidão superior aos últimos tempos de João Paulo II. Nas peregrinações pelo mundo, ele conseguiu também atrair grande multidão, né? Então ele surpreendeu nesse sentido, e a grande surpresa foi agora a sua renúncia. Ninguém esperava por isso. Ele aparentemente, fisicamente, ele pode estar cansado, mas ele está lúcido, né? Em perfeitas condições de continuidade. Mas eu creio que o Espírito de Deus sopra também desta maneira. Ao mesmo tempo que o Espírito de Deus traz os papas para conduzir a igreja, ele também, o Espírito Santo, eu creio que ele inspirou o Bento XVI, que era o momento de dar um sopro diferente, né? Rejuvenescer a igreja, trazer novo encanto, novo entusiasmo, quem sabe com alguém que chega, do que alguém que já fez uma longa caminhada dentro da igreja, no serviço da igreja, como fez o Ratzinger, o Papa Bento XVI. Bom, Padre João, praticamente 8 anos de pontificado, não tão longo assim comparado a muitos outros que a gente conhece pela história. Qual a marca do Papa Bento XVI que o senhor acha que ficará conhecido aí por gerações a gerações quando citarem a figura do Papa Bento XVI? Olha, se eu tivesse que definir o Papa Bento XVI numa virtude, a humildade. Eu acho que ele fez um pontificado da humildade e que foi coroado neste último gesto dele da renúncia, né? Um grito de humildade ao mundo, né? Que se apega tanto ao poder, ao prestígio, ele despojar-se de um cargo, o cargo supremo do comando da Igreja Católica, foi um grito de humildade, de despojamento à Igreja e ao mundo, né? Nesse mundo que nós vivemos aí de competição e de disputa de poder, alguém abrir mão de todo o poder para o bem da igreja. Eu acho que essa é a marca dele, a humildade, né? O grito de humildade ao mundo nesses tempos que nós vivemos, eu acho que falou muito alto e falou mais alto. Muito bem lembrado, Padre João. Bom, muito obrigada então pela entrevista, sei que tem outro compromisso e vamos aí ver com quem mais a gente consegue conversar nessa ocasião especialíssima, diríamos assim. E agora, para encerrar esse bloco, nada melhor que mais algumas imagens que nós temos em nossos arquivos, é claro, né, da Praça de São Pedro ali, em 2007, quando eu estive lá, com a facilidade, o privilégio, né, de estar tão próxima do Papa Bento XVI registrando, e lembrando que essas audiências dele, ele sempre concedeu todas as quartas-feiras ali na praça, e agora, é claro, né, com a sua saída, foi assim a de recorde de público, com 200 mil pessoas no seu último dia. Mas então, com mais algumas imagens desse Papa que já começa a nos despertar esse gostinho de saudades, é que a gente encerra esse bloco convidando vocês a ficarem conosco.
Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, hoje aqui na Paróquia Santíssima Trindade, vim participar de uma reunião aqui dos padres, aqui que eles se reúnem todas as quartas-feiras de manhã, e aproveitando para pegar deles alguns depoimentos, alguns esclarecimentos também, até alguma catequese sobre a figura do Papa e sobre o que significa esse momento que a gente vive hoje, e vamos então para mais algumas dessas entrevistas. Agora aqui, né, Padre Odair, vivendo esse momento histórico da igreja, vimos ali a cerimônia de despedida, propriamente de cerimônia pública de despedida do Papa Bento XVI, e aí muitas especulações estão falando, inclusive, que ele não perderá o título de Papa, ele continuará sendo chamado como Papa até a sua morte, inclusive o nome que ele adotou também no momento em que ele se tornou Papa, Bento XVI, é o que permanecerá. Mas o que mudará aí? Porque eu acho que é pela primeira vez na história que a gente tem um Papa emérito. Pois é, Cidinha. Novidades para a Igreja. Esse Papa será reconhecido como o Papa que renunciou. É assim que ele marcará a sua história, a passagem pela Igreja como Papa. Mas estamos vivendo em tempos de expectativa, em tempos de oração, em tempos proféticos. Nós queremos ver em tudo isto a mão de Deus agindo na história. Ainda sabemos que a Igreja, obra de Deus, é de Deus, e Ele vai continuar guiando a nossa Igreja, orientando com o Espírito Santo todos os passos que a Igreja deve tomar nesse tempo moderno.
Apesar do senhor dizer que ele talvez fique conhecido como o Papa da Renúncia, mas nesses praticamente 8 anos de pontificado do Papa Bento XVI, qual a virtude dele que o senhor destacaria que será lembrada para todo sempre? É um Papa que tem muito conhecimento e muita sabedoria. Com certeza ele vai ser lembrado sim por sua sabedoria, o seu conhecimento, uma pessoa muito inteligente, escreveu documentos, escreveu livros que deixa para a nossa igreja essa riqueza. Obrigada então, Padre Odair, e vamos aí procurar mais algum padre para nos falar sobre esse momento tão especial. Agora estamos aqui com o Padre Rezende, ele que já está aqui em Arapongas desde o início de fevereiro na paróquia Santa Rita de Cássia. Nosso programa não pôde registrar sua chegada ainda, então agora oficialmente as nossas boas-vindas do programa Sementes de Esperança ao novo pároco da paróquia Santa Rita. Uma saudação a você, Cidinha, e também a todos os telespectadores do programa Semente de Esperança. Bom, Padre Rezende, estamos aí vivendo esse momento da despedida do Papa Bento XVI e a figura do Papa a gente sabe que desperta atenção, curiosidade do mundo todo, tanto que agora, antes de vir aqui para a reunião, creio que todos estavam vendo, todos os canais transmitindo praticamente ao vivo a despedida dele. Agora, eles falam, o senhor que já foi muito na questão de cerimoniário da diocese, mais as questões das vestes, então eles estavam dizendo que agora a veste dele deixará de ser toda aquela veste mais rica, mais pomposa de um papa, para uns trajes mais simples. O senhor está mais ou menos informado de como será agora a vida depois dessa renúncia do Papa Bento XVI? Como que será esse recolhimento dele no mosteiro? Em primeiro lugar, a igreja não tem como ter 2 papas. Se isso acontecesse, nós teríamos um cisma. O fato dele se recolher a um mosteiro foi a atitude mais brilhante que ele podia ter, porque assim não corre o risco de onde ele estiver depois da sua morte, alguém por alguma razão de promoção pessoal queira tornar-se um novo papa no seu lugar. E aí nós voltaríamos lá ao tempo de Avignon, quando nós tivemos 2 papas por um longo período na igreja, que foi uma coisa muito triste. Por um outro lado, até onde sei, ele vai receber o título de Papa Emérito. Portanto, ele não volta ao título de Cardeal Ratzinger, como tinha até assumir o pontificado. Por um outro lado, quanto às suas vestes, ele vai ter o direito de continuar usando a batina, que não é branca. A batina é pérola, desde o Concílio de Trento, quando São Pio V, que era dominicano, mudou a veste do Papa da cor vermelha, como os cardeais, para a cor pérola, que é o hábito dos dominicanos. E por que o anel do Papa é sempre destruído? A gente já sabe que quando o Papa morre, agora também o Papa Bento XVI, ainda em vida, não poderá permanecer com esse anel, diríamos assim, até enquanto ele viver. Nos reportamos a história ao chamado anel de Silete, que é aquele anel onde se derrete a cera para se lacrar os documentos e com o anel se faz o carimbo nesta cera. A cada morte de Papa, o anel é quebrado, simbolizando que aquele silete já não vai autenticar documento algum. No ato da renúncia, da mesma forma, o silete é quebrado, porque como Papa, ele já não tem mais nenhuma autoridade. E como disse, ainda que ele tenha o título de Papa Emérito, mas ele não será Papa de hoje em diante. Bom, Padre Rezende, estou perguntando para os outros também, uma figura tão carismática como foi o Papa Bento XVI, o que é que fica como uma virtude dele a ser destacada e certamente lembrada para todos sempre, do povo, mas em especial o Padre Rezende vai lembrar? Com toda certeza, um homem de tamanha cultura, um homem de tamanho conhecimento, um homem de tamanho poder, a sua grande virtude é a humildade. Obrigada pela entrevista, Padre Rezende. Vamos agendar com mais tempo para apresentá-lo à nossa comunidade araponguense. Obrigada.
Agora nós estamos aqui com o Padre Nilson, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Padre Nilson, quando o Papa Bento XVI foi eleito, teve a delicada missão de substituir, diríamos assim, um Papa como o Papa João Paulo II, de um pontificado muito longo, uma pessoa assim que comoveu o mundo no seu trabalho e também com a sua morte. Hoje, com a sua saída, pode-se dizer que ele cumpriu bem o seu papel, o Papa Bento XVI? Bem, eu acredito que sim, porque veja, nós temos um Papa teólogo, não é um Papa teólogo, e os documentos que surgiram do Papa Bento XVI, eles trazem esta característica. Então nós olhamos para Sacramentum Caritatis. A caridade deve mover o coração da igreja. Então é importante, como cristãos, olharmos para esse ponto fundamental e importante, não é? Depois nós tivemos ali outros documentos, Verbum Domini, a igreja que se volta para a palavra. Então é importante também termos esse critério de análise de um pontificado. Depois olharmos para o sacramento da Eucaristia, não é? Claro que terminou o sínodo sobre a Eucaristia e esse documento veio imediatamente após. João Paulo II deixou esse legado, Bento XVI colocou em prática. Então, o sínodo da palavra, terminado o sínodo da Eucaristia, sínodo da palavra, e depois agora o sínodo sobre a evangelização. Eu acredito que o carisma é diferente, não é? O carisma de Bento XVI é diferente. E ele soube, não é, com a sua capacidade de pastor, agregar também muitos valores. E ao mesmo tempo multidões ao seu redor. Daí, quando nós assistimos na Praça São Pedro as orações do Papa, não é? As suas locuções ali, as suas catequeses, nós compreendemos que foi um Papa que deixou um legado muito importante para a comunidade cristã. Nós agradecemos, bendizemos a Deus, não é? Por este que foi o sucessor de Pedro e que agora deixa a sua cátedra, e eu acredito com documentos muito significativos para a nossa caminhada cristã. Desde a sua eleição, foi dito que ele seria um Papa de transição, até pela idade com que ele foi eleito já, com mais de 75 anos, né? Creio que acho que 78 anos. Mas espera-se que agora se escolha talvez um padre mais jovem, para que possa, mais jovem em termos, né? Porque todos já estão acima de 60 anos, para ter um pontificado mais longo, porque agora começa essa especulação, né? Sai quem entra? Eu ouvi várias entrevistas, Dom Damasceno, Dom João Brás de Assis e tantos outros cardeais que falaram a respeito deste assunto. E me chama a atenção, e também entre nós sacerdotes, a questão de quem move, ou seja, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Essa é a grande verdade que nós devemos propagar. Então, é claro, pontificados longos, João Paulo II teve esse privilégio, não é? E com coragem também levou o seu papado até o fim. Bento XVI teve a coragem da renúncia, levou o seu papado até esse período, até esse ponto, não é? Então nós esperamos com alegria o próximo que vem. Vem, é enviado pelo Espírito, porque é o Espírito que conduz, e ungido pelo Pai e pelo Filho. Então, seja um papado breve, seja um papado longo, eu acredito, Cidinha, todos nós cristãos católicos que cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito e trabalhamos na igreja, nós só vamos colocar em prática as orientações daqueles que têm essa responsabilidade e missão dentro da igreja. Então, seja um papado breve, seja um papado longo, é sempre o Espírito Santo que estará conduzindo, não é? E por trás desses homens que se colocam a serviço da igreja. Isso é maravilhoso poder sentir e perceber. Seja você, seja eu, todo e qualquer cristão, não é? É o Espírito Santo que nos conduz. Isso é muito motivador e incentivador para nós católicos. Padre Nilson, nesse pequeno período em que a igreja agora ficará sem Papa, de 28 de fevereiro até a eleição de um novo, como vai ser procedido durante a liturgia eucarística da missa, quando tem aquela oração que se reza pelo Papa? Já vieram algumas orientações nesse sentido para os sacerdotes? No Missal Romano de 1969, no Missal Romano de 69, tem uma clara orientação. Nós fazemos preces, ali são preces, não é pela igreja militante.
E esta prece é feita normalmente, porém sem nominar o nome do Santo Padre, não é? Pelos nossos bispos, pelos padres que conduzem a igreja, não é? Para que continuemos firmes na fé. Então não se nomina o nome do pontífice. Então é uma prece feita pela igreja militante e que nós a faremos normalmente sem nominar o nome do pontífice. Ou então não fazê-la. Então existem essas duas orientações. A melhor é de que não se faça, não é? Faça todas as demais outras orações e aquela se omite. Até porque se espera que seja um breve período, realmente, né? Exatamente, não é? O próprio Bento XVI coloca isso, que seja um conclave feito com tranquilidade, não é? Na paz, na harmonia e de forma muito breve. Padre Nilson, uma característica do Papa Bento XVI que marcou a sua vida sacerdotal e que certamente, quando se referir a ele, vai ser lembrada. É o Papa da Palavra. Tomo ali a verbum Domini, não é? Quando ele coloca com clareza, ensinando o povo a tomar a Bíblia Sagrada na mão e fazer a Lectio Divina, a leitura orante das Sagradas Escrituras. Então eu tomo essa característica dele, o Papa que colocou uma orientação clara a respeito da leitura orante das Sagradas Escrituras, retomando os Santos Padres. Isso ficará gravado. E bom, obrigada também pela entrevista e vamos aí aguardar quem será nosso próximo Papa. Amém. Aguardemos com alegria e ao mesmo tempo rezemos, não é, para que o Espírito Santo da melhor forma conduza a nossa igreja. Deus vos abençoe. Agora aqui com o Padre Fidel, da Paróquia Santa Terezinha de Sabáudia, mais uma vez conosco no programa Sementes de Esperança, e também para partilhar com a gente esse momento assim especial, ao mesmo tempo surpreendente também, porque acredito que ninguém esperava, né? Então, de que maneira o Padre Fidel se sentiu surpreendido no dia 11 de fevereiro, ao receber a notícia da renúncia do Papa Bento XVI? Eu penso que, como todos vocês ficaram surpreendidos com a decisão do Papa, porque na minha história eu nunca vi um Papa renunciar, né? Não sei, 1500 e poucos que teve o Papa que renunciou. Então, 500 e poucos anos que outro Papa tem a coragem de renunciar. Mas depois a gente começa a ver os fatos, a questão de saúde, a questão de dificuldade deles também se comover, as atividades que eles têm, a gente fica feliz porque ele teve coragem de renunciar para dar outros ares à igreja, e assim também nós possamos eleger um novo Papa que possa trabalhar de maneira especial esse ano, vindo para o Brasil, né? A primeira visita do Papa vai ser no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, e a gente fica feliz também, porque ele tomou uma decisão, a gente olhando, analisando, certeza, porque na idade que ele estava, com a dificuldade que ele estava sentindo, conduzir a igreja, não é fácil esse dia, não é fácil. Não é fácil. E ele renuncia, a gente fica surpreso, né? Mas de um lado é bom. Daí a igreja hoje ela pode seguir novos caminhos com a renúncia do Papa, e vamos esperar que o novo Papa que está chegando aí, amanhã, né, dia 28, que está chegando, que ele possam fazer aquilo que os Papas vieram fazendo durante esse longo tempo. O Papa da minha história foi o Papa João Paulo II, depois Papa Bento XVI, pouco tempo, mas o que eu lembro mesmo, que eu guardo no coração, é o João Paulo II, porque acho que todos nós vivemos com o Papa João Paulo II, e ele ficou até o final da vida, mas também a gente já viu que ele estava no final, debilitado, frágil, mas ele, não, eu vou ficar até o fim, e ficou. E agora nós temos essa nova transição de novos papas na Igreja Católica. Isso é a igreja viva que caminha para a eternidade. Eu sempre comento mesmo que a nossa igreja, graças a Deus, é muito viva, além de ser muito rica também, e que atrai os olhos do mundo, né? Porque existem muitos líderes religiosos, presidentes de muitos países, pessoas que gozam de uma certa importância no mundo, mas nada chama tanto atenção quando se refere ao Papa, e mostra aquela imagem lá no Vaticano com mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro para a despedida do nosso pontífice. É verdade, a gente vê o mundo católico, o Papa está em Roma, mas ele tem responsabilidade de todo mundo católico. Todo lugar que tem católico é o Papa que é responsável, tanto pela catequese, pela evangelização,
conservar a fé do povo, fazer com que o povo compreenda. Então ele é responsável do mundo católico. Então, em todos os lugares do mundo tem um católico. Então, hoje o Papa, a figura do Papa mesmo, desgastada como está, a figura da Igreja, a figura do Papa, ainda ele, no mundo inteiro, não tem assim tantos fiéis, nenhum país, nenhum outro tem como o mundo católico, porque ele está em todos os lugares e o Papa é o centro. E nós devemos obedecer. Então, pedimos desde já que o Espírito Santo ilumine, que o novo Papa possa sempre iluminado pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo falar no seu coração, na sua mente, para que ele possa tomar as decisões que a Igreja precisa, e que o povo também precisa desse mundo hoje que nós estamos vivendo aí, transformando muito rápido. A questão da tecnologia assim que voa. Então tem que ter um Papa, como diz, que consegue acompanhar isso, essa evolução do mundo de hoje. E eu sei que não é fácil não esse dia. Ah, com certeza, muitos desafios estão por vir. Bom, Padre Fidel, sei que aí é jovem de ordenação ainda, em torno de uns 3 anos mais ou menos, né? Então, o que é que fica de lição do Papa Bento XVI para a sua vida sacerdotal? Olha, ele é um Papa que chama muita atenção, que chamou a responsabilidade para ele, quando a Igreja precisou, ele chamou a responsabilidade, ele conseguiu conduzir a Igreja durante o tempo que ele estava, e no momento final da vida ele falou assim, não dá mais. Nós também devemos aprender com isso. No momento que nós temos força, nós vamos chamar a responsabilidade para nós, mas no momento que a gente não conseguir mais, já estamos debilitados, frágil, mas não, agora o Espírito Santo que vai me conduzir, vocês dão continuidade ao meu trabalho, porque para mim eu não consigo mais, meu corpo não aguenta. Também isso serve para nós, padres também. Assim, no final da minha vida, que eu não tenho mais condições, eu vou viver a minha vida num lugar assim, talvez na casa dos familiares ou no mosteiro, como ele vai fazer, e a Igreja continua evangelizando, porque outras pessoas vêm para dar continuidade ao trabalho. O trabalho nunca pode parar, tem que sempre dar essa continuidade. Jesus pediu isso, e nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Ele também passou, veio a esse mundo, evangelizou, depois ele voltou para o Pai e pediu aos seus apóstolos, vai evangelizar, até você conseguir. Na hora que você não consegue mais, você está debilitado, você está frágil, você entrega para outro. Temos que passar essa tocha, não tem a tocha das Olimpíadas? Então nós temos que passar também. Mas hoje é a tocha da fé, da Palavra de Deus, da Bíblia, e o Espírito Santo que conduz essa Igreja para a perfeição. Amém. Obrigada pela entrevista, então, Padre Fidel, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Deus abençoe, e vamos torcer aí que o Papa seja brasileiro, né? Torcida fica, logo já estaremos falando sobre esse assunto, se Deus quiser. É interessante que cada qual tem a sua opinião, que deixa aqui enaltecendo uma das virtudes do Papa Bento XVI, ou uma característica que marcou, mas o que a gente tem percebido é que desde a eleição dele, no ano de 2005, no dia 19 de abril de 2005, o mundo não recebeu com tanta surpresa, até porque ele acompanhava já o Papa João Paulo II, de certa forma já era quase que um Papa também, porque João Paulo II já estava bem debilitado pela sua doença. Mas muita gente tinha na figura do cardeal Ratzinger uma pessoa assim muito enérgica, muito brava, muito sisuda, e isso foi se mudando um pouco com o tempo. Em 2007, quando ele veio aqui no Brasil, naquele encontro com os jovens que teve aqui, me lembro que muitas vezes foi mencionado quebra de protocolo, às vezes em que ele saudou o povo, e a gente guardou também algumas imagens desse momento aí na ocasião, que foi assim tão falado aqui em 2007, e agora é o que a gente chama então para fechar esse bloco, mas é claro, lembrando que a gente ainda tem muito mais por hoje.
Móveis, Indústrias Reunidas de Móveis e Estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa e hoje aqui tentando conversar com os nossos padres aqui de Arapongas e de Sabáudia para nos falarem um pouco de como receberam a notícia da renúncia do Papa Bento XVI, também a expectativa do novo Papa que virá assumir, conduzir a nossa igreja. Esperamos que por um papado talvez mais longo que o dele, que do Papa Bento XVI, na verdade, foram apenas, não completou 8 anos, e a gente vai agora conversar com o Padre Rui, ele que eles chamam de decano, é o coordenador dos padres aqui do decanato, e vamos também tirar um pouco dele aí, como ele está vendo toda essa situação, esse momento da nossa igreja. E agora com o Padre Rui, da Paróquia São Francisco de Assis, também para a gente conversar sobre esse momento em que a gente vive. Em primeiro lugar, Padre Rui, surpresa
da renúncia, a gente já sabe como foi. Inclusive, o dia que estava sendo realizado o evento Bote Fé aqui na cidade, estava assim, muito recente ainda os acontecimentos, né? De que maneira o Padre Rui interpretou esse acontecimento na igreja? Uma saudação a você, Cidinha, aos amigos do programa Sementes de Esperança. A surpresa houve, todo mundo, isso já é mais do que comentado, mas a minha leitura no primeiro momento acho que foi a leitura da fraqueza, da limitação, né? Porque há algum tempo a gente já se ouvia dizer que o Papa estava bastante limitado, alguns padres que foram para Roma e junto com o bispo acompanharam lá, viram que até o Dom Celso um dia falou mesmo que ele estava bastante... Mas depois a gente olhando a história, né, a intelectualidade dele, mas não só isso, mas a sua história de vida, e ele demonstrou de uma humildade sublime, né? Acho que a grandeza, a humildade dele foi sublime, principalmente para uma igreja que às vezes é tão voltada a conceitos da Idade Média, conceitos, porque o último Papa que se renunciou foi há 600 anos atrás, uma igreja às vezes que se retrocessa tanto. Ele foi um verdadeiro homem que deu um avanço grande, né? Um avanço grande para dizer, olha, o Papa, em suas condições mentais normais e naturais, também pode renunciar. Então, acho que foi de uma humildade, né? Até dizendo, né? Administrativamente, quantas pessoas que moralmente não poderiam estar no poder e se mantém no poder, porque luta pelo poder, gosta do poder, e o Papa, que não tem 100 mil, 200 mil, né? Não, ele tem bilhões de pessoas para ele coordenar, ele saiu desse poder. Então, demonstrou uma humildade, uma grandeza muito forte, e isso eu quero que Deus abençoe, que toque no seio da igreja também, para que a humildade possa correr nas veias mais da igreja. E talvez, né, Padre Rui, isso também possa ser uma prática daqui para frente, né? Porque nós sabemos que a idade é uma limitação. Você é um jovem sacerdote, mas uma pessoa aí com 85 anos, 86 anos, sentindo todo o peso e uma tamanha responsabilidade, e como eu comentei com algumas pessoas antes, a figura do Papa era muito preservada, até porque os meios de comunicação não estavam assim mostrando cada movimento, mas essa era digital nossa, tudo que acontece em tempo real e já é propagado. Então, talvez até a igreja possa ver isso daí como uma prática de outros também, a partir de uma certa idade, ter o seu merecido descanso, como todo ser humano, na verdade, os direitos humanos resguardam isso? Claro, com certeza. Eu acho que essa prática ela tem que acontecer mais, né, realmente a nível de igreja, a nível de sociedade, para dizer para cada um viver o seu momento, né? Acho que a vida nossa é marcada por momentos. E a vida de uma pessoa que está com 85 anos tem que ser marcada por um momento também de entender que já contribuiu, já fez o que era possível, e aquele ditado, né? Nós não podemos gastar energia onde não há esperança de mudança, né? E ele viu que as mudanças estão aí para acontecer, ele não tinha mais energias para fazer com que essas mudanças acontecessem. Então, as suas forças, limitações naturais, que isso é natural, não tinha mais condições. Então, provavelmente, eu acho que essa prática pode ser mais forte dentro da igreja, sim, principalmente com o papado, né? Com o papado que milenarmente, vários séculos, né? 6 séculos que não acontecia isso, né? Possa vir a acontecer, sim. Padre Rui, quando o Papa João Paulo II foi eleito, a gente lendo um pouco, depois o Papa Bento XVI, diz que o nome que eles escolhem, de certa forma, é a tônica de como será o seu pontificado. O Papa João Paulo II escolheu aí 2 apóstolos de Jesus, no caso aí o missionário como Paulo, viajando da maneira como viajou, e amoroso como São João, né? Agora o Papa Bento XVI escolhe o nome de São Bento, fundador aí dos beneditinos, uma vida enclausurada, monástica. Será que já de certa forma estava desenhando o que vai acontecer para os últimos tempos do Papa Bento XVI? Aí eu acho que com certeza, né? Uma das primeiras falas dele, até no Habemus Papam, né? Ele comunicou isso, né? Que elegeram um homem fraco para governar a igreja, né? Então, na sua simplicidade, ele já disse isso, até pela visão também de São Bento, né? Que viveu uma vida monástica, espiritualidade, e o papado dele foi marcado
Não pela quantidade, não pela, podemos dizer, pela números de fiéis, não, mas é um cristianismo, né? Primeiro, ele sempre demonstrou isso nas suas homilias. A gente precisa ter cristãos católicos de qualidade, né? Ele não preocupava muito com quantidade, não, né? Que a igreja tem que estar vazia, cheia, multidões, não. A preocupação dele era ter pessoas bem formadas, que davam fundamento para a sua fé, que conhecesse a sua fé, os seus princípios, né? Para que pudesse dar uma resposta a esse mundo e conquistasse outras pessoas através dessa resposta. E a gente sabe, né, Padre Rui, que muitas pessoas também criticavam a postura do Papa, a mídia de uma maneira mundial e até dentro da Igreja Católica também existiam críticas, por isso ele até lhe disse que foi um pontificado que também enfrentou muitas dificuldades. Mas o que a gente percebeu agora nas últimas aparições dele, parece que brotou assim, despertou um sentimento de ternura nas pessoas e talvez até já de uma futura saudade, que foi comovente, especialmente na cerimônia de despedida dele na manhã do dia 27 de fevereiro. Você também percebeu isso? A percepção, eu acho que é de uma resposta, né? É uma resposta. A gente não pode negar que existe essas dificuldades internamente da igreja, né? E até cada um faz a sua leitura, tá? Mas a resposta de todo mundo. Vamos pegar o Leonardo Boff, que teve grandes dificuldades com ele. O Boff lembrou dele como professor, a humildade dele, como ele era professor, um homem desapegado. O Boff fez várias leituras na universidade que ele ajudava demais os alunos, né? Ele despojava do dinheiro dele, do salário dele, para ajudar alunos, principalmente os estrangeiros que iam lá estudar e não tinham condições boas para viver. Então, demonstrou isso, né? A sociedade e até ad corporis dentro da igreja demonstrou essa grandeza da renúncia dele, que foi um gesto muito grande, muito forte mesmo. Bom, Padre Rui, todos agora, é claro que vão enaltecer mais as virtudes do Papa Bento XVI, que é o positivo, que acredito eu também que é o que deve ficar. O que fica para o Padre Rui marcado nesse pontificado do Papa Bento XVI? A humildade, a simplicidade. Eu acho que isso é o mais forte, é o verdadeiro, porque realmente ele demonstrou isso, né? A sua humildade foi extrema, né? E também o que eu esperava, eu lembro quando ele foi eleito Papa, quando ele foi eleito, né? O seminário, era seminarista, estava na teologia, né? Nossa, mãe de Deus, foi um alvoroço, né? O Ratzinger, o alemão tá, mas eu acho que agora demonstrou para nós, calou a boca do mundo, né? Calou a minha boca, né? De muita gente, que a humildade dele foi uma lição de vida para todos nós. Isso foi muito forte. E realmente, né, a gente não conhecia essa humildade dele, né? Olhava ele como homem da Congregação da Doutrina da Fé, que nos últimos anos foi ele que coordenou a igreja, João Paulo II, não pode negar, foi ele que coordenou a igreja nos últimos anos de João Paulo II. Eu acho que 10 anos, nos últimos anos do pontificado de João Paulo II, ele que tocou a igreja, porque o João Paulo estava muito desgastado. Então, acho que essa humildade dele que vai marcar mesmo. Bom, e agora, com a saída dele, de certa forma, a gente se sente órfãos, né? Esperemos que seja por um breve período. Você usou aquela frase aqui, Habemus Papa, que é agora a grande expectativa do mundo, do dia que os aposentos ali se abrirão para ser apresentado esse novo Papa. Mas antes, agora, todo esse trabalho dos cardeais, esse período difícil de entrar num consenso de maioria. Você sabe que o sinal externo que o povo espera é a famosa fumacinha branca. E muita gente não entende se aquilo é sinal do Espírito Santo, ou o que é o sentido da fumacinha branca ou da fumacinha escura. Dá para esclarecer para o pessoal aí, que é o que vai se falar muito nesses dias? Na verdade, o Papa tem que ser eleito com 2/3 dos votos, né? E quando no conclave, lá quando é votado, quando não atinge os 2/3 dos votos, sempre os votos são queimados, né? Até pela questão do sigilo, são queimados esses votos, e quando não atinge, é colocado um produto químico para que a fumaça saia negra, né? E quando é atingido os 2/3, vai no candidato, no que foi ali, que fez uma maioria dos votos, pergunta se você aceita, né? O Carmelengo, que é o que coordena ali as votações, pergunta, o secretário, ele fala aceita ou não aceita, né? E ele aceitando, já
já veste, né, começa o vestimenta e começa a queimar fumaça branca e com, não só com aqueles papéis, mas eu acho que mais produtos para anunciar ao mundo inteiro que há Papa, né? Foi eleito um Papa e depois o Papa é apresentado. Confio, né? Eu acho que a ação do Espírito, ela é forte sim, a gente confia na ação do Espírito Santo. E a gente confia, claro que, podemos dizer, as conversas, né? As discussões, elas sejam voltadas para isso, para que realmente a ação do Espírito passe mesmo ali naquele momento. Nós não podemos negar que a igreja passe por um momento difícil. Não vou falar crise, não é crise, é um momento difícil, né? Até pela mudança que existe na sociedade. Mas, já dizendo minha opinião, posso dizer, eu espero que o Papa novo lute por renovações, sim, né? Renovações com posturas com relação às mulheres dentro da igreja, né? É o meu pensamento. Eu acho que as mulheres têm que ter mais atuação dentro da igreja, com relação à discussão sobre o sentido religioso, né, da vocação sacerdotal, né, a sociedade, algumas discussões no sentido do sacerdote, do presbítero na igreja, né, que tem que se discutir, né, e também uma igreja mais pastoralista, né? Eu acho que está faltando isso, né? Às vezes dentro da igreja hoje existe uma preocupação muito mais com quantas velas tem sobre o altar ou o tamanho da renda que se usa do que com a vida humana, do que com as pessoas, do que com a sociedade. Uma igreja que é pouco pastor, então acho que a igreja está precisando disso também. Que novos tempos venham e para o bem da igreja. Padre Rui, eu li que o Dom Lorenzo Baldisseri, que era o nosso núncio apostólico Sim. até 2012, vai ser o secretário do conclave. Sim. Nós temos ali 5 cardeais brasileiros participando também do conclave. Existe, assim, alguma esperança, além de toda a expectativa, de que possa, pela primeira vez na história, ser escolhido um Papa brasileiro? Na verdade, né, o que eu não sei, a gente não pode, porque a gente não está em meandros lá dentro, mas acho que a resposta de Bento XVI com relação à sua renúncia, ela pode dar uma resposta de renovação também, né? Eu acho que a expectativa, existe alguns nomes aqui que são muito queridos pelo Papa até, né? E dentro ali do corpo da Cúria Romana. O Scherer mesmo, ele faz parte de 3 congregações, né? O João de Avís é prefeito da congregação para os religiosos, né? Das ordens religiosas no mundo inteiro. Então, são nomes que estão ali, né? Mas eu acho que na hora lá das discussões vamos ver o que vai pesar, né? Vai pesar porque tem que ser um bispo, um cardeal voltado para a cultura moderna, que se discute essa cultura moderna, que conheça culturas, né? E que tem que dar avanços, né? Tem que ser um pouco mais jovem. Eu acho que ele quis dizer um pouco isso na sua renúncia também. E tem um pouquinho de popularidade também. Acho que tem um sorrisinho aí, né? Um abano na mão. Eu acho que tudo isso vai ter que acontecer, né? Então, faz parte do sul-americano isso. Nós somos um pouco assim, né? E às vezes a possibilidade de um brasileiro sim ser eleito Papa, né? E o João de Avís me ordenou padre, né? Foi ele que me ordenou. Então, se for o João de Avís, ele que me ordenou, eu já jantei com ele. Tem um padre aqui no decanato que até jogou truco com ele, né? Tá vendo que importante? Bom, Padre Rui, então em comunhão com a igreja, de certa forma com o mundo, nesse tempo em que agora vamos viver essa expectativa e ao mesmo tempo esse momento de oração também que precisamos pôr, porque o Espírito Santo sempre conduziu a nossa igreja até aqui, esperemos que ela continue também. Então a sua mensagem final e a bênção de Deus para quem nos acompanha lá, como nos orientar agora nesse início do mês de março que estamos vivendo, de tantas coisas que ouvimos falar, tanta especulação da mídia comercial, a nossa real postura de católicos para vivermos bem esse tempo e depois podermos usufruir da alegria da janelinha aberta e aceitarmos aquele que foi escolhido. É interessante, né? Acho que a mensagem eu queria dizer assim, a mídia aí ela erra muito quando ela vai fazer a leitura do novo Papa, que o novo Papa tem que discutir a questão do casamento entre homossexuais, tem que discutir, isso nunca vai mudar, né? Isso é do Evangelho, né? Tem que discutir o uso de preservativo, tem que discutir tanta coisa aí que são coisas do Evangelho que não se mudam muito, isso é eterno para nós, valores eternos, né? O que tem que discutir mesmo é como lidar com isso, né? Acho que tem que discutir, mas não mudar, né? E eu acho que nós católicos, cristãos católicos, nós temos que pedir a Deus realmente que o Espírito nos ilumine. É um tempo forte, você lembrou muito bem, né? Tempo de Quaresma,
tempo de retirar-se um pouco, né, de silenciar-se um pouco. Então que realmente a gente possa, com as nossas orações, colocar essa intenção muito forte, que a igreja eleja um novo Papa, orientado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo realmente, que conduz essa igreja há 2000 e tantos anos, continue conduzindo essa igreja, e que o Espírito realmente, como João 23 fez, né? Eu tinha um professor que ele disse que João 23, quando foi eleito Papa, tinha uma poeira assim nos crucifixos, ele abriu a janela, pegou o crucifixo, tirou a poeira, né? Que o novo Papa também tira umas poeiras que tem por aí, limpe, né? Para que a igreja se renove também, isso que a gente espera. E que todos nós possamos rezar para que isso aconteça. Quero dar a bênção a todos que nos acompanham, que Deus ilumine, que Deus abençoe, que Deus te abençoe, Cidinha, pelo seu programa Sementes de Esperança. Você que faz esse trabalho tão bonito, né, junto com a tua equipe, levando a palavra de Deus e a mensagem a tantos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço, Deus ilumina a todos. Depois dessa entrevista do Padre Rui, um outro momento assim muito especial que a gente teve o grande privilégio de vivenciar foi quando em 2010 estivemos lá na Praça de São Pedro num domingo de manhã para a hora do Ângelus, que era outro momento que o Papa sempre teve com o seu público, saindo lá na janela dos seus aposentos para fazer a reflexão do Evangelho do dia, deixar a sua mensagem, fazer a oração e oferecer a bênção. E daquela vez a gente estava, inclusive, com o cinegrafista da TV Paraná, porque nós estávamos gravando também em outros lugares, vocês lembram muito bem, e já essas imagens, né? Naquela época que nem se imaginava vivermos o momento de hoje, mas que a figura do Papa atrai multidões ali, expectativa, todo mundo aguardando, desejosos de ver a aparição do Papa Bento XVI. E a hora que ele saiu lá na janela foi, sim, sem dúvida, uma emoção muito grande para todos nós. A gente tem aqui algumas das palavrinhas dele que a gente... Com a solene celebrazione di questa mattinata, nella Basilica Vaticana, si è conclusa l'Assemblea Speciale per Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi sul tema la Chiesa Cattolica e il Medio Oriente, comunione e testimonianza. In questa domenica inoltre ricorre la giornata missionaria mondiale che ha per motto la costruzione della comunione ecclesiale e la chiave della missione. Colpisce la somiglianza tra i temi di questi due eventi ecclesiali. Entrambi invitano a guardare la Chiesa come mistero di comunione che per sua natura è destinato a tutto l'uomo e a tutti gli uomini. Il servo di Dio Papa Paulo VI così affermava. E, ainda que a distância, que estávamos lá de uma maneira improvisada, mas tentando registrar, é o que a gente agora quer dizer para vocês, que aquela janelinha onde por tantas vezes o Papa Bento XVI apareceu, ficará fechada por alguns dias, para que a gente espere que em breve seja aberta novamente e ali apresentado ao mundo o novo Papa. E isso muitos padres já conversaram hoje, falando dessa necessidade de que nós nos coloquemos em oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para conduzirem o trabalho dos cardeais, para que escolham a pessoa que esteja mais preparada ou que vá ao longo do tempo assimilando essas questões da igreja e fazer aquilo, mostrar os caminhos que a nossa igreja realmente precisa tomar. 2000 anos de história, sempre o Espírito Santo a conduzindo, que ele possa continuar conduzindo também. Então, é o que nós tentamos nesse programa de hoje, Sementes de Esperança, que quer sempre trazer assuntos atuais, seja que acontece numa paróquia, na cidade, na diocese, mas agora hoje em escala mundial, que é a despedida do Papa Bento XVI e depois, então, essa expectativa e o aguardo nosso para a escolha do nosso novo Papa. E, é claro, para encerrar, nada melhor que mais algumas imagens da marca que esse homem de Deus deixou entre nós, pela sua fé,
a sua firmeza, a sua humildade, o seu amor a Deus e a sua igreja. E nada melhor do que a bênção de Deus que temos registrado. Não é a última que Ele concedeu, mas essa que nós conseguimos gravar é que a gente fica então com mais algumas imagens e pedindo a Ele que agora tenha o seu merecido descanso, que Deus ainda lhe conceda muito tempo de vida, mas que Ele agora possa se sentir, assim como diz São Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Certamente Ele o fez e agora merece, sem dúvida, o descanso e a coroa da justiça. Nossa eterna gratidão ao Papa Bento XVI e a todos os padres que participaram conosco nesse programa, abrindo também o seu coração aqui conosco, e especialmente a vocês que estão sempre conosco, pela companhia que a gente agradece. Fica aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo programa. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte.